Audiobook do livro A Realidade Desconhecida por Seth, volume 2. Seção 740. Eus finitos e infinitos. Maior que Seth. Realidade e analogia do Natal. Luzes da árvore. Hubert viu as imagens de uma maneira particular para que pudesse entender certas informações sobre a natureza da psique. A imagem gigante de si mesmo, nunca claramente vislumbrada por Hubert, representa minha própria realidade maior. De uma maneira particular, essa identidade não pode ser totalmente expressa dentro dos limites de qualquer forma, mais do que a sua. Hubert viu muitas versões em miniatura de mim. Em sua visão interior, eles pareciam idênticos, simplesmente para que eles os identificasse como partes de mim mesmo. Eles são realmente bem diferentes uns dos outros. Cada um está envolvido em seu próprio contexto de realidade, cada um seguindo suas próprias direções para seus próprios propósitos. Um desses Seths nasceu em seu espaço e tempo, que Seth então semeou a si mesmo, por assim dizer, no ambiente de espaço e tempo que você reconhece, aparecendo através dos séculos, enviando ramificações de si mesmo, explorando a experiência terrena e desenvolvendo da melhor maneira possível esses potenciais de sua própria identidade, maior que poderia ser melhor concretizada dentro de um contexto de criatura. Aquele Seth foi dotado de seu próprio projeto interior. O projeto lhe deu uma ideia de seus potenciais e como eles poderiam ser mais bem realizados em termos terrenos. O eu, como já disse antes, não é limitado. Ele pode, portanto, separar-se de si mesmo sem ser menor. Este Seth pode nascer 2 ou 3 vezes em um século, ou mais, e então, em seus termos, não aparecer por 5 ou 10 séculos. Cada Seth seria completamente independente, no entanto, e cada aparição significaria a criação de uma nova personalidade, não simplesmente uma nova versão de uma antiga. Cada um estaria inerentemente consciente de seus próprios potenciais e fundo, mas cada um se sintonizaria com um ponto particular desse chamado fundo. O que estou dizendo aqui se aplica à identidade maior de cada leitor. Como você geralmente está tão preocupado em preservar o que pensa ser sua identidade, usamos termos como eus ou contrapartes reencarnacionais. Se você realmente entendesse a natureza de sua individualidade, no entanto, você veria claramente que não há contradição se eu disser que você é unicamente você mesmo, que sua individualidade tem uma validade indestrutível, que nunca é atacada, e quando eu também disser que você é ao mesmo tempo conectado com outras identidades, cada uma tão sagradamente inviolável quanto a sua. Você está acostumado a pensar em padrões organizacionais externos. Você pode viver em uma cidade, um estado e um país ao mesmo tempo, mas não acha que sua presença em uma dessas categorias contradiz nenhuma das outras duas. Então você vive em meio a organizações psíquicas, cada uma com suas próprias características. Você pode se considerar indiano, embora viva na América, ou americano, embora viva na África, ou chinês, embora viva na França, e é capaz de manter seu senso de individualidade. Assim, as famílias psíquicas ou as famílias da consciência podem ser consideradas como nativas nos países interiores da mente, compartilhando heranças, propósitos e intenções, que podem ter pouco a ver com países físicos em que vocês vivem suas vidas superficiais. As pessoas nascem em qualquer mês do ano em todos os países. Nem todos os noruegueses nascem em janeiro ou agosto. Da mesma forma, todos os membros de qualquer determinada família psíquica estão espalhados por toda a Terra, seguindo padrões internos que podem ou não se relacionar com outras questões, como são atualmente compreendidas. Certas famílias gostam de certos meses de nascimento, mas não se aplicam regras específicas. Existe, de fato, um tipo de ordem interna que une todas essas questões. No entanto, essa ordem interna não é o resultado de leis, mas de criação espontânea, que flui em seus próprios tipos de padrões. Você vê os padrões a qualquer momento e tenta fazer leis deles. Estou tentando expandir sua imaginação e ajudá-lo a deixar de lado conceitos rígidos que literalmente o cegam para as dimensões de sua própria realidade. Novamente, você está biologicamente equipado para perceber muito mais dessa realidade do que você. Você não é um eu em miniatura, um complemento de algum suspenser, para nunca compartilhar plenamente de sua realidade. Nesses termos, você é esse super-eu, olhando com apenas um olho ou usando apenas um dedo. Muito disso é muito difícil de verbalizar. Você não está subordinado a uma consciência gigante. Enquanto você pensa nesses termos, no entanto, devo falar de eus e contrapartes reencarnacionais porque você tem medo de que, se sair do que
pensa ser sua identidade, você a perderá. Veremos se podemos expressar algum conceito sobre o eu de uma nova maneira. Em sua própria política psíquica, Hubert apresentou a sua biblioteca, algumas informações sobre números oficiais e não oficiais. Entre cada número oficial de uma determinada série, ele visualiza um espaço literalmente infinito. O infinitesimal torna-se infinito. Da mesma forma, o eu mais infinitesimal é infinito, e o eu mais finito, levado aos extremos de si mesmo, é infinito. Cada um de vocês é parte de um eu infinito. Esse eu infinito parece como uma série de eus finitos em sua realidade. Sobre essa realidade percebida, no entanto, cada eu finito, levado ao seu grau, é ele mesmo infinito. Agora aqui está uma para os livros. Não existem diferentes tipos de infinitos. Existem diferentes variedades de infinitos psicológicos que não se encontram, isto é, que seguem suas próprias direções infinitas. Enquanto vocês acreditarem que, como indivíduos, vocês pertencem a qualquer série, vocês parecerão finitos. Você pensa em termos de tempo linear, e o melhor que pode fazer para imaginar sua realidade mais profunda é considerar a reencarnação no tempo. É uma questão de foco. Você geralmente se identifica com o exterior de si mesmo e com o exterior do mundo. Você, por exemplo, geralmente não se identifica com o interior do seu corpo, com seus órgãos, muito menos com suas células ou átomos, mas nessa direção existe um certo tipo de infinito. Se você se identificasse com sua própria realidade psicológica, seguindo a estrutura interior de pensamentos e sentimentos, descobriria uma infinidade psicológica interior. Esses infinitos alcançariam, é claro, um passado e um futuro infinitos. No entanto, o verdadeiro infinito vai muito além do passado ou futuro, e em todas as probabilidades, mas não simplesmente direto do tempo ou para trás. Há literalmente um infinito em cada momento que você reconhece, pois numericamente há um infinito atrás ou dentro de qualquer número primo. 10, 3, 97, 863, etc. Existem infinitas versões de si mesmo, mas ninguém nega as outras e cada uma está conectada com as outras, auxiliando-as e apoiando-as. Existem outros sistemas numéricos bastante legítimos que você não segue. Existem também outros tipos de organizações psicológicas. Nesses termos, Hubert aprendeu, ou melhor, Hubert está aprendendo a alternar uma série, a trazer informações de uma série neurológica, para outra, por assim dizer. No entanto, nada disso está além da vida normal. Quer queiram ou não mencioná-lo aqui na realidade desconhecida. Tanto Hubert quanto Joseph aprenderam a correlacionar dados para que algumas das implicações envolvidas em uma simples mudança de uma casa para outra se tornem aparentes. Eles não são matemáticos. Eles não analisarão estatisticamente os resultados. No entanto, eu lhe digo que os movimentos que você faz na vida diária têm de fato efeitos infinitos. E não estou usando a palavra vagamente. Imagine uma série de luzes de árvores de Natal de cores diferentes, todas brilhando em uma determinada árvore. Nesta série de luzes, qualquer luz pode se apagar enquanto as outras continuam a brilhar. Você está familiarizado com esse arranjo. No entanto, em nossa variedade imaginária, existem muitas dessas cordas, e quando uma luz se apaga em uma corda, ela aparece quase automaticamente em outra corda. Agora, de um modo geral, as luzes são todas acesas ao mesmo tempo em qualquer corda, exceto aquelas que, de vez em quando, se apagam. Finja que você é muito pequeno e se move lentamente pela árvore para ver apenas uma luz de cada vez. Parece que uma luz existe antes da outra, então, e cada uma é tão brilhante para o seu foco que apaga as luzes antes e depois dela. No entanto, você pode ter uma vaga lembrança da luz que viu antes e então pensa: a lâmpada que vejo é minha vida, mas tenho certeza de que há muito tempo eu tinha uma vida diferente, e talvez outra vida, uma está em minha frente. Mas ao mesmo tempo que você se afasta da árvore, não perceberá que toda a cadeia de luzes existe de uma só vez. Nem você entenderá que quando uma luz se apaga em um fio, ela aparece em outro lugar da árvore e em outro fio.
Se você ainda fosse menor, então qualquer lâmpada em si poderia parecer não emitir uma luz constante, mas uma série de ondas, e você poderia identificar sua vida com qualquer onda, de modo que uma grande distância pudesse ser percebida entre uma onda e outra. Experimentar esse tipo de série poderia levar a tipos inteiramente diferentes de percepção, em que infinitos existiam dentro de uma escala própria. Uma árvore poderia ser conectada com luzes, com cada uma tendo sua própria série particular. As pessoas que montam a árvore podem vivenciar uma véspera de Natal, enquanto outras coincidências sintonizadas nas diferentes séries podem vivenciar infinitas gerações, e suas percepções seriam tão legítimas quanto as dos observadores da luz que ergueram a árvore. Esta não é necessariamente a melhor analogia, mas eu queria deixar claro que várias escalas de consciência contêm seus próprios infinitos, não importa quão finitos possam parecer. A alma, assim chamada, não está relacionada com tamanho ou duração no espaço e no tempo, exceto da medida em que está casada com a experiência dentro desses contextos. Fim do ditado. Seção 741. Como você se move através das probabilidades, previsões e atos prováveis. A primeira série de eventos. A realidade desconhecida parece ser invisível apenas porque você não a aceita em uma série principal de eventos. É como se você tivesse se treinado para responder às luzes vermelhas e ignorar as verdes, por exemplo, como dito na sessão anterior em comparação às luzes de Natal. Ou como se você lesse apenas uma terceira ou quarta linha em uma página de um livro. Você atende os assuntos que parecem ter valor prático. Quer você entenda ou não o que é o espaço, você se move facilmente por ele. Você não calcula quantos espaços são necessários para você atravessar uma sala, por exemplo. Você não precisa entender as propriedades do espaço em termos científicos para usá-lo muito bem. No entanto, vocês podem se ver operando no espaço. Nessa medida, é uma qualidade conhecida, aparente aos seus sentidos. Sua locomoção prática está envolvida com isso, então você a reconhece. Suas propriedades, misteriosas ou menos conhecidas, dificilmente lhe dizem respeito. Agora, você se move pelas probabilidades da mesma maneira que navega no espaço. Assim, como você não se preocupa conscientemente com todos os cálculos necessários no processo de andar na rua, você também ignora os mecanismos que envolvem o movimento através das realidades prováveis. Você manipula as probabilidades tão suavemente de fato e com tanta sutileza que raramente se pega no ato de mudar seu curso de uma probabilidade para outra. Faça uma ação muito simples. Você fica em uma esquina imaginando qual direção tomar. Há 4 ruas envolvidas. Você considera brevemente as ruas 1 e 2, mas rapidamente decide contra elas. Você fica parado por mais um momento olhando para a rua 3, absorvendo a área visual. Você está um pouco atraído e imagina-se fazendo esse curso. Sua imaginação o coloca lá momentaneamente. Os dados internos são imediatamente despertados através da associação consciente e inconsciente. Talvez você esteja ciente de algumas lembranças que vagamente vêm à mente. Uma casa pode lembrá-lo de um parente que viveu anos atrás. Uma árvore pode ser uma remanescência de uma que cresceu por sua casa, parecida com alguma que cresceu em sua casa de família. Mas, nesse instante, as computações internas ocorrem quando você considera tomar uma decisão bastante simples, e a área imediata é verificada em relação a todas as partes do seu conhecimento. Você, então, olha para a Rua 4. O mesmo processo acontece novamente. Esta área também chama sua atenção. Ao mesmo tempo, você mantém quase igualmente em sua mente a imagem da Rua 3, pois pode ver as duas ao mesmo tempo neste cruzamento. Digamos que você é quase igualmente atraído por ambos os cursos. Você oscila entre probabilidades, tendo todo o poder de escolher uma rua ou outra como experiência física. Se você tivesse que ficar lá e anotar todos os pensamentos e associações relacionados a cada curso de ação antes de tomar sua decisão, talvez nunca cruzasse o cruzamento para começar. Você pode ser atropelado por um automóvel enquanto está ali, perdido em suas reflexões. Da mesma forma, você levaria algum tempo até mesmo caminhar de uma mesa para outra para uma cadeira se tivesse de estar conscientemente ciente de todos os nervos e músculos que devem ser ativados primeiro.
Mas, enquanto você permanece quase igualmente atraído pelas ruas 3 e 4, então você envia energia mental e psíquica nessas direções. As associações passadas se fundem com a realidade presente e formam um padrão. Mentalmente, uma parte de você realmente começa em cada rua, uma imagem mental projetada. Enquanto você está lá, então, neste caso, 2 dessas imagens projetadas saem para as ruas 3 e 4. Até certo ponto, essas imagens experimentam o que acontecerá se você mesmo tomar uma direção ou outra. Essa informação é devolvida a você instantaneamente e você toma sua decisão de acordo. Digamos que você escolhe a rua 4. Fisicamente, você começa a caminhar. A rua 4 torna-se sua realidade física. Você aceita essa experiência em sua sequência principal de eventos. Você, no entanto, já enviou uma imagem mental energizada de si mesmo para a rua 3, e você não pode retirar essa energia. A parte de você que foi atraída por essa rota continua a percorrê-la. No entanto, da decisão, esse eu alternativo chegou a uma conclusão diferente que experimentava a rua 3 como realidade física. O eu, como você pensa nele, renasce literalmente a cada instante, seguindo um número infinito de eventos da única série oficial de eventos que você reconhece em qualquer tempo. Há algo muito importante aqui em relação à sua civilização tecnológica. À medida que seu mundo se torna mais complicado, nesses termos, você aumenta o número de ações prováveis praticamente disponíveis. O número de decisões se multiplica. Você pode se mover fisicamente de um lugar para o outro no planeta com relativa facilidade. Séculos atrás, as pessoas comuns não tinham a oportunidade de viajar de um país para o outro com tanta rapidez. À medida que o espaço se torna menor, suas probabilidades crescem em complexidade. Sua consciência lida com muito mais dados espaciais agora. Assistindo televisão, você está ciente dos eventos que ocorrem do outro lado da Terra, então sua consciência necessariamente se torna menos de probabilidades, menos paroquial. Probabilidades começou a assumir um elenco mais prático. As civilizações estão trancadas umas nas outras. Os políticos tentam prever o que os outros governos farão. As pessoas comuns tentam prever o que seu governo pode fazer. Cada vez mais você está começando a lidar com probabilidades enquanto tenta parar para determinar qual de uma série de eventos prováveis pode ocorrer fisicamente. Quando a questão das probabilidades for prática, os cientistas a considerarão mais. Todo o assunto é muito importante, no entanto. No que diz respeito a uma verdadeira psicologia, os indivíduos que estão cientes da existência de realidades prováveis não mais se sentirão presos pelos eventos. Sua consciência está em um ponto em que está começando a entender o significado da ação preditiva. E a ação preditiva sempre envolve probabilidades. Em certos termos, você é o resultado reconhecido de todas as decisões que tomou até este ponto de sua vida. Esse é o oficial você. Você não está de modo algum diminuído porque outros eus completamente oficiais são derivações de sua própria experiência, fazendo as escolhas que você não fez e escolhendo então versões alternativas da realidade. Você segue a série principal de eventos que reconhece como os seus, mas todos vocês estão conectados. Essas não são apenas afirmações esotéricas, mas pistas válidas sobre a natureza de seu próprio comportamento, destinadas a lhe dar uma sensação de sua própria liberdade e a enfatizar a importância da sua escolha. Sempre que você tenta prever comportamentos ou eventos, você está lidando com probabilidades. No entanto, parece a você que todas as ações no passado são fixas e feitas, enquanto o comportamento apenas no futuro está aberto a mudanças. Então, a palavra previsão pressupõe ação futura. Basicamente, o passado é tão aberto a mudanças quanto o futuro. Quando você está lidando com eventos históricos, você acredita que nenhuma previsão está envolvida. Pessoalmente e como espécie, você está convencido de que há uma série de eventos acabados de uma linha atrás de você. Em A Natureza da Realidade Pessoal, afirmei que o ponto de ação ocorre no presente. Em Adventures in Consciousness, Hubert disse, muito apropriadamente, que a experiência do tempo na verdade espirrou do presente para formar um passado e um futuro aparentes. Quando você aparentemente olha para trás, no entanto, e constrói uma história, você o faz projetando sua própria série primordial de eventos no passado como é entendido. Obviamente, você lê o passado a partir do presente, mas também o cria a partir do presente. Você aceita certos dados, sua série de eventos atualmente reconhecida, e então usa essa série como uma medida, por assim dizer. Ela rejeita automaticamente o que não se encaixa.
Em certos níveis de experiência, isso faz pouca diferença. Todos os dados concordam. Não aparecem manchas ásperas. Você constrói estruturas suaves de crenças, então olha para a realidade usando as crenças como óculos, lentes coloridas. As informações opostas serão literalmente invisíveis para você. Será ignorado ou posto de lado. Está na moda pensar em termos de evolução em linha reta, por exemplo, como mencionado anteriormente neste livro. A teoria da evolução aceita é altamente simplista. Sua espécie não veio de uma determinada fonte. Você tem muitos primos, por assim dizer. Alguns vestígios dessa linhagem permanecem em seu tempo. No entanto, quando você olha para trás no planeta, você realmente tenta prever o comportamento passado do ponto de vista do presente. Você faz isso pessoalmente em suas vidas íntimas até certo ponto também, ao ver seus dias anteriores. Você apaga eventos que não se encaixam no seu conceito atual de si mesmos. Eles literalmente se tornam inexistentes no que diz respeito a você. Dessa forma, você bloqueia aspectos de sua própria realidade e conscientemente pelo menos reduz suas escolhas. A espécie, como você a conhece, tem dentro de si, intrinsecamente, muitas habilidades e características que passam despercebidas porque você não as aceita como parte de sua herança biológica ou espiritual. Portanto, eles se tornam latentes e invisíveis, praticamente falando. O mesmo se aplica individualmente quando vocês negam a si mesmos a rica mistura de consciência e experiência que está disponível através do reconhecimento da manipulação de realidades prováveis. Você até altera sua experiência a cada instante de forma bastante drástica. Cada indivíduo possui oportunidades de escolha muito mais vastas do que são percebidas. A sabedoria do amanhã é negada a você apenas porque acredita que o tempo é um sistema fechado. É verdade que está sujeito ao nascimento e à morte, mas dentro dessa estrutura são possíveis dimensões de experiência, muito maiores do que geralmente são experimentadas. Vocês são todos contrapartes um do outro. Estão vivos em qualquer tempo da Terra. Ao realmente entender isso, você pode chegar a um acordo com as ideias de fraternidade que as religiões ensinaram por tanto tempo. Fim da sessão.